Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo, tu me ama. Dá-me um gole da vontade divina para minha alma, me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Suprema Majestade, eu vejo em sua vontade divina em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graça, fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do imaculado coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, eu vou partilhar o estudo 59 da escola, a parte 3. Foi o livro do céu, volume 34, trecho 12. Então, nesse trecho, a Luísa estava falando, né? Ela estava pensando, né? Como é belo, que é belo viver na divina vontade. Sente-se a vitória, o triunfo, o domínio, a felicidade, as belas conquistas, viver no divino querer. Eu estava pensando, né? Como é maravilhoso. Muita felicidade viver no divino querer, mas o querer humano deve, enquanto se sente vivo, ele está vivo, mas deve continuamente morrer. O querer humano tem que morrer continuamente. É a maior honra, o maior amor de Deus, o dignar-se descer na vontade da criatura e com sua majestade poder agir, fazer o que ele quer, fazer o que Deus quer. E o humano ficar no seu lugar, e só pode fazer o que faz Deus. Mas o seu tudo deve abandonar. E aí o que significa isso, né? É realmente maravilhoso, é uma felicidade. Viver na divina vontade é uma bondade de Deus incrível, ele descer no ato da criatura. É incrível mesmo, né? É uma coisa assim muito grande, muito incrível. Ele nos criou para isso. Foi para isso que, como foi falado na escola, né? Foi a finalidade da criação. A gente viver com a vontade de Deus. Possuir a vontade de Deus. Assim, o plano original de Deus, né? A vontade humana ser um espaço onde a vontade de Deus vai agir. Mas não deixa de ser incrível, né? Incrível. Mas é a base do plano de Deus. A gente foi criado para ser uma morada divina, uma morada de Deus. E o que significa isso, né, na prática? O que significa isso? Como foi explicado, como Jesus explicou. Deus iria constantemente reinando na criatura. E a gente ia sempre fazer o que Deus quer, sempre fazer tudo, que eu entendi assim. No plano original de Deus, tudo que a gente for fazer vai ser com a instrução dele, com a luz da vontade dele guiando. Como fazer cada coisa. Tudo no plano dele, no propósito dele, com a vontade dele. É como se fosse assim, o manual da vida.
É como se fosse assim, quem tem o manual da vida é Deus. Tem o jeito certo de fazer cada coisa. Cada coisa que a gente vai fazer tem um jeito certo de fazer. Tem uma forma correta de fazer. E quem dá essa instrução, quem tem essa luz é Deus. E vivendo na vontade divina, o ser humano ia sempre buscar em Deus a instrução para fazer qualquer coisa. O propósito de tudo. A maneira correta de fazer qualquer coisa. Por exemplo, como ensinar seu filho, como educar seu filho. Você ia buscar essa resposta em Deus. Como num relacionamento com o outro, como amar o outro. Como a maneira correta de conversar, tudo ia ser com a instrução de Deus. Todas as respostas em Deus, toda a instrução vindo de Deus para todos os seres humanos. A melhor forma possível de fazer tudo para gerar vida, gerar luz, gerar o bem. Só Deus tem essas respostas. Tudo está nele. Então ia ser sempre, assim, vivendo na divina vontade, o ser humano tudo buscando em Deus. É o manual da vida, né? O manual da vida. E isso seria assim, é para ser, né? No plano original de Deus o tempo todo, constante. Em todos os atos, palavras, qualquer coisa, sempre o ser humano concordando e obedecendo Deus, a vontade de Deus. Em qualquer coisa, por mais simples que seja, sempre buscando a vontade de Deus. E aí Deus ia movendo essa pessoa, a alma que vive na vontade divina, ela é movida pela vontade de Deus para fazer sempre do jeito que Deus estipulou, do jeito que ele pensou. Sempre a gente vive assim, né? É você pensar, quem vive na vontade divina vive desse jeito. Sempre buscando as respostas em Deus, sempre com essa intenção constante de fazer como Deus quer, de falar o que Deus quer, de pensar o que Deus quer, de agir de acordo com o que Deus quer. E aí, Deus ia estar, então, nesse plano, ele está dentro da alma, instruindo, mostrando o jeito certo de agir, de fazer qualquer coisa, e também de fora. Aí, assim, eu queria falar o que vem no meu coração, assim, de um exemplo, né? Sobre isso, do ser humano, de ter esse manual da vida, né? De tudo, ó, que ele falou assim, ó. A divina vontade seria operante o tempo todo, constantemente atuante na pessoa, em todos os atos, palavras, gestos, qualquer coisa que ela fizesse. Ele está sempre querendo obedecer essa vontade, concordando com a vontade de Deus. Deus iria estar movendo todas as intenções. Tudo que a pessoa quer fazer, ela já estava sendo movida pela vontade de Deus para fazer do jeito como Deus estipulou. Então ia ser tudo do jeito que Deus estipulou. Aí eu fiquei pensando, o ser humano, ele já, se a gente pensar assim, muita coisa aqui na Terra, as pessoas já fazem, já fazem, seguindo a instrução de outras pessoas. Não para pensar assim, o ser humano já faz muita coisa. Tem muita coisa que a gente faz que é seguindo a instrução de outra pessoa. Por exemplo, para administrar uma empresa. Para administrar em uma empresa. Não é assim, as pessoas, para administrar uma empresa, por exemplo, os administradores de empresa, eles estudaram e ali tem faculdade que forma as pessoas
com os ensinamentos de como administrar uma empresa. E assim, a humanidade segue ali os princípios ensinados por uma pessoa, sabe, um estudioso. Então já está todo mundo ali não fazendo uma administração de empresa, cada um seguindo o seu próprio raciocínio, sua própria ideia, tipo assim, entenderam? Não sei se estou sabendo explicar. Como se fosse assim. Já existe isso na Terra, já existe isso. O ser humano, para poder administrar uma empresa, exemplo, para administrar uma empresa, ele segue a instrução de outra pessoa. Já segue as instruções lá, segue quem que fala sobre administração de empresa. E tem lá uns estudiosos famosos, assim, antigos, que até hoje tem gente que segue aqueles princípios de administração de empresa lá daquele cara. Eu não sou administradora, eu não sei o nome, não lembro o nome agora. Então, já você não faz tudo da sua cabeça, cada um seguindo. Na administração até tem isso, porque muita gente faz do próprio jeito, mas deixa eu ver uma coisa que tem uma regra fixa, assim, que todo mundo segue. O jeito de fazer uma coisa. Por exemplo, na contabilidade, tem uma regra fixa que todo mundo tem que seguir. Não é cada um fazendo da sua própria cabeça. Não tem como, não é assim. Então, o ser humano ia fazer isso, só que seguindo as ordens de Deus, seguindo a vontade de Deus. A gente tem muita coisa que a gente faz que já não é seguindo a nossa. Tem uma instrução assim de alguém. O problema é que a gente faz seguindo a instrução de homens, né? Por isso que eu fiquei pensando. Seguindo o que outra pessoa fala, mas sem essa conexão com Deus. Aí é o que foi falado aqui. Mas aí Deus ele não exclui o ser humano da conversa. Não exclui o ser humano, ele está dentro de nós, instruindo a nossa alma o tempo todo de como fazer as coisas, e ele ia estar também fora na criação, em todas as criaturas, instruindo as pessoas, um instruindo o outro, mas ia ser sempre Deus, porque no plano original, todo mundo vivendo com a vontade de Deus. Então, se tivesse, por exemplo, essas regras que tem hoje de contabilidade, mas todas as pessoas que tiveram a luz para escrever aquelas regras lá iriam estar recebendo essa instrução de Deus. Então, no fim das contas, isso é tudo Deus. Porque tudo que um ser humano pensou, escreveu ali como um manual para poder, por exemplo, gerenciar uma empresa e todo mundo seguir aquela regra ali para gerenciar, ia ser Deus. E todo mundo que seguisse aquela regra ia estar seguindo Deus, a vontade de Deus. Foi Deus que ia ser Deus sempre instruindo como fazer cada coisa, em todos os âmbitos da nossa vida, em tudo, em todas as situações. Então ele ia estar, né, como foi falado, Jesus falou, o reino é a vontade divina no meio das criaturas. O reino da divina vontade. Então seria a divina vontade agindo no ser humano, instruindo o tempo todo as pessoas. Deus ali, era Deus operando nos atos de todos os seres humanos, é Deus operando em todos os atos, em tudo que a pessoa pensa, em tudo que ela fala, em tudo que ela faz, em tudo que ela escreve, assim, sempre a vontade de Deus em tudo. E isso ia ser não só em uma pessoa ou em algumas pessoas, mas em todas. Então, tudo que fosse produzido, todos os pensamentos dos seres humanos, todo o conhecimento gerado, tudo que fosse escrito, tudo que fosse dito, falado, feito, ia ser a vontade divina. E tudo pensando em gerar vida, em gerar o bem e amor. Tudo numa paz. Foi isso que eu entendi, assim.
tudo é Deus. A gente vive hoje na vontade divina já seguindo essa instrução, né? Fazer sempre o que Deus quer, do jeito que Deus quer. Mas a gente convive com um monte de criaturas que não tá, né, vivendo assim, mas ele tá falando do reino, né? Como que é o reino da vontade divina? Sempre o ser humano, ó, fazendo tudo como Deus estipulou, da forma como Deus estipulou, para tudo. Então Deus ia estar dentro e fora, colaborando através da criação. Então Deus estaria, Deus, no plano original de Deus, no reino. Deus instruindo o ser humano em cada pensamento, em cada palavra, em cada ato, tudo como ele estipulou, como ele pensou. E também fora, a criação colaborando, que a criação serve ao homem, né? Então a criação também colaborando para esse plano de Deus. Colaborando com o homem nesses atos, por exemplo, o homem iria plantar uma semente. A semente está ali colaborando, dando fruto. Toda a criação servindo ao homem nesse propósito da vontade de Deus acontecer. Igual aconteceu com a Nossa Senhora, né? Que ela estava ali cercada pela ajuda dos anjos. Ela tinha 1000 anjos. Então ela tinha a criação toda colaborando e ela também tinha anjos ajudando, servindo ela para fazer os trabalhos domésticos. Era a vontade de Deus que ela fizesse os trabalhos domésticos. Então Deus estava instruindo ela ali para fazer o trabalho doméstico. Ela fazia do jeito que Deus queria, com a instrução de Deus, com a vontade de Deus operando nela. E ela tinha uma ajuda externa dos anjos, colaborando também. E era tudo Deus. Né? Então, tudo colaborava. No plano de Deus, se a gente fosse plantar uma semente, por exemplo, ia germinar. Ia germinar rapidamente. A gente ia ter instrução de Deus, toda a ciência ali das plantas, como ele fala que Adão tinha, né? Toda a ciência das plantas. Para que serve cada planta? E quando a gente fosse plantar, ia ter o jeito certo, como Deus pensou, do jeito que ele pensou, com a instrução dele, e a criação ia estar colaborando para fazer esse ato. E também a vontade divina agindo nas criaturas. Deus também atuando na mente dos outros seres humanos. Ia ter, assim, Deus agindo em todas as criaturas. Tanto na sua alma, que está tanto em você, em todas as pessoas. Se você estivesse conversando com uma pessoa, ela também ia ter Deus ali. Ia ter uma compreensão mútua ali. Um compreendendo o outro, porque Deus que está em todos. Nossa, é incrível, né? Assim, que tá falando. Todo mundo não ia ter isso que tem hoje na Terra, de um ser humano tá, um não entender o outro, não ter essa compreensão, né? Tudo que a gente fosse conversar com a pessoa, ela ia entender, ia ter uma harmonia. Não ia ter essas brigas, né, que tem hoje. O ser humano um não concorda com o que o outro fala, e aí acaba gerando tanto conflito, chegar a ter conflito entre nações, né, ter guerra, porque um pensa de um jeito, outro pensa de outro, um quer uma coisa, outro quer outro. Todo mundo, o ser humano, cada um pensa de uma forma, cada um quer uma vantagem em cima do outro e acaba gerando esses conflitos na humanidade inteira. Um quer matar o outro. Então não ia ter isso. Ia ser um concordando, compreendendo e vivendo em plena harmonia. O ser humano vivendo em plena harmonia e paz. E um querendo sempre ajudar o outro, doar-se para o outro. E doar o conhecimento, tudo que você tivesse entendido com Deus, você ia doar
para o outro. Deus te instruiu como fazer, por exemplo, Deus te instruiu como fazer para em uma situação, Deus te instruiu como ajudar seu filho a aprender a andar de forma mais rápida, por exemplo. E aí esse conhecimento é sendo passado de um para o outro, um conhecimento que foi recebido de Deus. Como estimular a criança para ela falar? A gente já tem isso, né? Tem um monte de tem esse conhecimento, né, conhecimento da pedagogia, né? Isso é tudo vindo de Deus, esse conhecimento, essas instruções vindas de Deus, diretamente de Deus. Quem sabe como cuidar de uma criança, o próprio Criador desse ser humano é Deus. Então, todas as instruções seriam dadas por Deus, iam ser compartilhadas um com o outro, ia sendo passado. Hoje já acontece isso, uma partilha, né, de conhecimento, mas nem sempre esse conhecimento vem de Deus, diretamente de Deus, da vontade querida de Deus, vindo de Deus diretamente. Muita coisa que o ser humano hoje segue na Terra, que como um manual de instrução para poder, por exemplo, é, educar uma criança, não vem de Deus. Tem muita coisa tem muitos manuais hoje na Terra, né? Como tem as ciências, né, que instrui a gente a fazer algo. Só que isso ia ser tudo vindo diretamente de Deus. Sempre Deus agindo ali com plena e total liberdade na mente do ser humano que está pensando. E todo esse pensamento que ia ser expresso em forma de palavras e de conhecimento seria vindo diretamente de Deus. E tudo viria dele, toda a instrução para a gente fazer todas as coisas. Deus agindo plenamente. Nossa, é muito lindo isso, incrível, né? Um mundo maravilhoso. E sempre ia ter essa compreensão mútua do ser humano. Um sempre colaborando com o outro, ajudando, amando plenamente o outro, entendendo o que o outro fala. Porque Deus ia estar em você e estar no outro que está falando. Deus em todas as pessoas, em todas as situações. Aí ele até fala sobre isso no livro do céu. Tem um trecho que ele fala que ele se manifesta através da criação das criaturas, da criação dentro do próprio ser humano e nas circunstâncias da vida. Ele age, né? Ele age. Então, por exemplo, na relação de pais com filhos, tem tanto conflito que o pai fala, o filho não obedece. Não ia ter isso. O filho ia ter a vontade divina, ia estar ali desenvolvendo também o dom da vontade divina, e ele ia compreender que o pai está falando, que aquela instrução do pai é uma instrução que vem de Deus e que ele quer sempre obedecer à vontade de Deus e obedecer o pai. Não ia ter esses filhos. O filho rebelde, totalmente revoltado com o pai, não quer fazer o que o pai fala e agride o pai, tudo isso que tem hoje. Ele ia colaborar plenamente. Porque ele também, o filho ia estar sempre buscando a vontade de Deus, a instrução de Deus para fazer tudo. E Deus ia falar para ele: eu estou falando através do seu pai. Eu estou no seu pai também. O que o seu pai fala é a minha vontade. E ele ia obedecer. Ele ia colaborar. Então ia ser, sim, uma felicidade. Todos iriam se entender plenamente. Viver em harmonia constante, em paz constante. Um ia servir para o outro. Ser cada vez mais feliz e mais cheio de Deus, mais cheio da divindade. Nossa, incrível, né? A gente ia colaborar para Deus é imenso, infinito, né? Cada um ia colaborar para o outro crescer mais e mais e mais em conhecimento, em sabedoria, em conhecimento de Deus. Meu Deus, é muito lindo. O plano de Deus é incrível.
Um ia colaborar para o outro ser mais cheio de Deus. Já isso que acontece aqui com a gente estudando o livro do céu, ia ser universal. A gente está aqui, um colaborando para o outro entender Deus. A gente não está fazendo isso, a gente está lendo o livro do céu, colaborando com o outro para um entender, para você passando para o outro o que você entende, doando para o outro o que você está conhecendo de Deus, colaborando, doando vida, gerando luz, se não é isso, né? Gerar luz. É um exemplo, né, do que a gente está fazendo, que a gente faz aqui no nosso grupo de estudo. Partilhar conhecimento de Deus, do que Deus falou com você, o que Deus te ensinou, o que Deus te instruiu, o que Deus te mostrou quando você está conhecendo Ele, lendo, estudando sobre Ele, lendo o livro do céu, você partilha e colabora com o outro. Não fica ali só para você, numa forma egoísta, né? O que falou aqui, todo um ia servir para o outro ser cada vez mais feliz e mais cheio de Deus. Que é o que está acontecendo aqui, né? Como se fosse assim, uma célula do reino da divina vontade. A gente aqui, cada um vivendo. A gente é um grupo de pessoas vivendo na vontade divina. Então é como se fosse uma célula do reino, porque um quer colaborar com o outro, um quer ajudar o outro. Vivendo na vontade divina, com Deus instruindo os nossos atos na nossa mente, e a gente também convivendo com o outro, né? Aqui nessa célula, convivendo com o outro da forma como Deus quer, no plano de Deus. Então a gente está aqui aprendendo isso, né? Está em constante aprendizado da vida na divina vontade. A gente está aí aprendendo a viver isso, esse plano de Deus original, no meio das criaturas, que a gente está vivendo em comunidade. Comunidade, assim, um grupo de pessoas unidas com o mesmo objetivo, viver na vontade divina. É como se fosse, uma célula do reino. Incrível. Eu iria colaborar com o outro, ensinar o outro aquilo que ele aprendeu com Deus. Iria ser uma partilha constante. É o que a gente está fazendo aqui, né? Uma partilha constante do que Deus te ensinou, do que Deus te falou. Essa é a vontade de Deus para o mundo inteiro. O que a gente faz aqui, partilhar o conhecimento, querer que o outro seja cada vez mais feliz. Quando a gente partilha o conhecimento, a gente quer levar Jesus para o outro, felicidade. Ele é a felicidade. Essa é a vontade de Deus para todo o mundo. Um colaborar para o outro, ensinar o outro aquilo que ele aprendeu com Deus. Uma partilha constante. É o que Jesus mostrou, né, do reino, no meio das criaturas, tanto fora como dentro. A divina vontade iria ser colaboradora constante da criatura humana, cheio desse conhecimento de luz da divina vontade para se guiar diante de tudo o que está acontecendo. Diante de tudo, a divina vontade instruindo o ser humano. Sempre o ser humano sendo guiado por essa luz da divina vontade. Na mente sempre está brilhando ali a vontade de Deus, como se fosse um sol na nossa mente, brilhando e guiando cada passo nosso, cada pensamento, cada movimento, cada piscar do seu olho. E isso em todas as criaturas. Aí seria uma vida de triunfo, felicidade, plenitude, mas não, como foi falado, não deixaria de ter algum sacrifício, porque a gente ia continuar sendo pequeno, criaturas. E a criatura tem dificuldade, a gente teria que fazer sim um esforço para entender o que Deus está falando, né? Compreender ali um momento assim de compreender, porque a gente é pequeno. Então ainda teria que ter uma colaboração nossa, uma colaboração, um interesse para entender o que Deus está falando. E a outra pessoa, por exemplo, que a gente estivesse conversando, instruindo, ela ia ter que fazer esse sacrifício de te ouvir para te compreender. Não seria uma mágica, assim, uma coisa mágica, sem nenhum esforço, sem nenhuma colaboração. Não seria, a gente não seria robô. Nunca, não é esse o plano. Então teria que ter um interesse, um sacrifício
para compreender o outro. Seria uma. Então, o sacrifício que teria seria nesse sentido, né? Por causa da nossa pequenez, da limitação, como, assim, natural do ser humano, para compreender, para entender, você tem que parar para ouvir, você tem que fazer silêncio no seu interior para ouvir o que Deus está falando. Então, continuaria tendo esse sacrifício. Teria que ter a disposição da criatura. Então, teria assim, por exemplo, a gente ia continuar na nossa pequenez, natural. Então, se assim eu fosse ensinar uma criança a andar, é um sacrifício, não é um sacrifício do sofrimento que existe hoje na Terra, né? Não é desse jeito, mas seria, não, mas continuaria tendo o sacrifício. Pelo que Deus falou assim, a gente ia ter que continuar ensinando o outro. Isso é um sacrifício de amor. A criança ia, por exemplo, você ensinar uma criança a andar. É um sacrifício, é uma doação. Você ia ter que se abaixar para ajudar o outro. Ajudar uma criança, ela não sabe, então você ia ter aquele sacrifício para ensinar. Pegar na mão do seu filho para ajudar ele a andar. É um sacrifício. Tem que doar de si mesmo. Então ia ter esse amor, né, de doação. Para mostrar, por exemplo, como funciona uma coisa. E a criança ia ter dificuldade uma dificuldade natural, assim, por ser pequena, por ser criança, né? E a gente ia continuar com essas limitações naturais. Por mais dons que tivesse, que a gente, né, fala dos dons que Deus deu ao criar o ser humano, mas ia ter esse sacrifício por causa da nossa pequenez, da nossa limitação. Ia continuar sendo criatura. Não ia ser assim, com uma palavra a gente ia fazer uma cadeira aparecer na nossa frente. Assim, sem nenhum sacrifício de ter que pegar a madeira e fazer a cadeira. Só com uma palavra, faça-se, aí aparecer a cadeira na nossa frente. Não ia ser uma mágica, assim, uma palavra mágica, né? O ser humano do mesmo jeito, mas com a ação da divina vontade, com a sua inteligência sendo orientada por Deus, as inspirações da conversa com Deus, teria que aprender do mesmo jeito a cortar a madeira e fazer a cadeira. Não ia ser assim, faça-se a cadeira apareceu. A gente ia ter esse sacrifício de fazer a cadeira, mas tudo com a instrução de Deus, tudo orientado por Deus, tudo, mas com a nossa limitação do mesmo jeito. Então iria continuar tendo esse esforço para amar o outro, para ensinar o outro. Tipo assim, não ia ter assim, a outra pessoa já ia nascer sabendo tudo, não ia ter que fazer nada, não ia ter que ensinar meu filho, não ia ter que um ajudar o outro. Que o ser humano ia ter uma honra de se doar. Isso que é o amor. De ensinar, de instruir, de educar, sempre com a instrução de Deus, doando para o outro aquilo que ele recebeu de Deus. E isso é um sacrifício, de certa forma, assim, um sacrifício, entre aspas, né? Não é aquele sacrifício, assim, um sofrimento, mas é um sacrifício. É um sacrifício, é a doação, é amor. Você ajudar o outro que não sabe. Você já sabe andar, mas o outro não sabe. O seu filho não sabe. Você vai parar, vai ali doar seu tempo, vai se gastar, vai doar a sua vida ali para ensinar, uma parte do seu tempo para ensinar seu filho a andar. Para ensinar para o seu filho o que você recebeu do seu pai, e um ajudando o outro, um colaborando com o outro, é o amor. Não ia deixar de ter essa colaboração, porque senão seria só Deus instruindo o ser humano diretamente na alma e um não ia precisar do outro. Não ia ter essa convivência, né? Se todo mundo já nasce sabendo o que fazer e um não precisa do outro, então não ia ter uma colaboração ali, esse amor de um necessitar do outro, colaborar e um se doar para o outro. Então é isso. E depois eu continuo lendo assim, fazer em outro vídeo a partilha. Amém, Fiat Jesus, eu confio em vós. Amém.